Olá pessoal, como vai? Mais um vídeo do Cabalista Responde, e hoje falando desse assunto muito bacana da Arca da Aliança, né? Um objeto aí super conhecido, famoso e misterioso. Por que que é tão misterioso? Por que que a Arca ficou tão famosa? É o que a gente vai falar, né? Já aviso que vai ser um vídeo mais longo, então você deguste aí o vídeo na sua velocidade, no seu ritmo, mas espero que goste. Bom, vamos começar do começo, do princípio, ver por que que a Arca é tão famosa, tão importante, e lá na frente a gente vai discutir por que que ela é misteriosa, porque a gente, né, não sabe muito bem onde ela foi parar, vamos ver hipóteses de onde ela pode estar, e no meio do caminho também vamos ver o que que ela tinha aí de mágico, né, de místico, de sobrenatural. Bom, a gente chama em português de Arca da Aliança, né, foi a tradução que se consagrou quando traduziram a Bíblia, e é um nome bem acurado, bem preciso, para o hebraico Aron Habrit, né? É a Arca da Aliança, a Arca do Pacto. Então já indicando aí que essa arca foi feita para representar uma aliança, no caso entre Deus e o povo de Israel. Mas ela também tem um outro nome, que ela não é muito conhecida por esse nome, nem no hebraico nem no português, que é Aron Haedut. Seria a Arca do Testemunho, tá? E geralmente a gente não usa esse nome. A gente vai ver testemunho do quê? Tá? Bom, quando que essa arca é mencionada na Bíblia? Né? Pela primeira vez na porção de Trumá, que a gente passou agora recentemente. Ela é parte de tudo que tinha que ser construído ali no deserto, quando Deus passa as instruções para Moisés, tudo que ia ter que ser feito, né? E a arca é o primeiro objeto a ser ordenado, antes ainda do tabernáculo. Então vamos lembrar que tudo que vai ser construído vai constituir o que a gente chama em hebraico Mishkan, né? Tinha várias coisas para ser construídas. Você tinha, por exemplo, a menorá, né? O candelabro, você tinha a mesa onde você ia pôr os pães, você tinha o próprio altar onde ia fazer sacrifício, tudo muito importante. Mas o primeiro objeto, o que indica talvez aí a sua importância maior do que tudo, é a Arca da Aliança, né? Então antes de Deus falar, ó, você vai construir um tabernáculo, ele fala de construir essa arca. E essa arca então ia ficar guardada no tabernáculo o tempo inteiro, enquanto esse tabernáculo existisse. Depois ela vai para o templo, né, quando o templo de Jerusalém é construído, quando o povo entra na terra de Israel. Bom, como tudo construído ali na época do deserto, né, como todos os itens ali na época do tabernáculo, a arca é construída por dois artesãos. Um deles é o Bezalel e o outro Oholiab. Geralmente a gente não lembra do Oholiab, né? O Bezalel é mais famoso. Mas os dois, segundo a Torá, são os construtores. Tá? Aliás, aqui tem uma pequena divergência, vamos chamar assim, na Torá. Porque na porção de Trumá, então, diz isso, que são Bezalel e Oholiab os que constroem tudo, inclusive a arca. Mas lá no livro de Deuteronômio tem uma frasezinha que diz que Moisés construiu a arca. Ou seja, Oholiab e Bezalel construíram todo o resto, mas a arca em especial foi Moisés. Então, aí claro que os rabinos já entram com algumas interpretações sobre isso. Uma delas é que tinha duas arcas, né? Que uma foi feita pelo Bezalel e Oholiab e outra pelo Moisés. E a outra linha de interpretação diz, não tinha duas, foi ali algum equívoco da Torá, né? Uma hora falou uma coisa e uma hora falou outra. Enfim, vamos ver como é que era essa arca, né? Do ponto de vista das suas características físicas. Não sei vocês, mas em geral a gente pode imaginar que era um objeto grandioso, né, já que é importante, tal, sagrado, e não é, ela era minúscula, né? Aliás, o nome arca, ele teria que passar essa ideia, é mais ou menos um baú, tá? Não é nada grandioso não. Ela tinha, se você pegar as medidas que mostra na Bíblia, né, claro que não está em centímetros, não está em medidas modernas, mas a gente pode fazer equivalência, ela não tinha mais do que 1,30 de altura, por 80 por 80 de comprimento e largura. Ou seja, ela chegava, sei lá, na cintura de um homem, né, se pusesse no chão, e 80 por 80, era bem pequena. Ela não tinha mais do que 1,5 m total. Tá? Bom, ela era feita de 3 partes, né, de 3 caixas. 2 caixas eram feitas de ouro maciço, segundo a Bíblia, e uma de madeira de acácia. E a de madeira ficava no meio. Então a caixa de externa era ouro. Aí a de madeira era um pouquinho menor, né, para caber dentro dessa de ouro, madeira de acácia. E dentro mais uma de ouro maciço, só que um pouquinho menor. Tá? Então como se fosse aquelas bonecas russas, né? Uma entra dentro da outra e ela teria essas 3 camadas. Além disso ela tinha uma tampa, né?
Essa tampa bastante famosa porque em cima dela tinha 2 querubins, a gente vai falar depois o que esses querubins representavam, mas a Torá diz que tinha que ter esses querubins. E na parte externa dela, argolas por onde passavam varas, né? Você carregava ela por meio dessas varas, mais especificamente 2 varas. Então você apoiava sobre o ombro, se carregava em 4 pessoas, né? E aí você podia levar a arca para qualquer lugar, ela era móvel, ela era portátil, como aliás era todo o tabernáculo, né? Todo o tabernáculo você podia montar e desmontar à medida que você precisasse. Bom, para que servia essa arca? Para que ela foi construída? E aí a gente começa a entrar nos segredos e mistérios dela. Mas vamos começar do ponto de vista físico mesmo. Primeira coisa, Deus ordena que ali se coloquem os 2 pares de tábuas dos 10 mandamentos. Que 2 pares nós estamos falando? Lembra que teve um primeiro, que Moisés quebrou, né? Que teria sido escrito pelo próprio Deus, mas Moisés, na hora da raiva, quando ele vê o bezerro, ele taca no chão. E o segundo, né, que aí Moisés sobe de novo o Monte Sinai, aí Moisés escreve, não Deus, e esses 2 pares, então, né, 4 tábuas, estariam lá dentro da arca. Depois disso, teria uma 13ª Torá escrita por Moisés. O que é a 13ª Torá? Tem uma passagem da Torá que diz que Moisés escreveu 12 livros e deu um para cada tribo. Agora não é os 10 mandamentos, tá? A Torá inteira agora. Deu um para cada tribo e um 13º para ficar guardado para gerações. Ficou guardado dentro da arca. E aí tem algumas outras interpretações que não vêm necessariamente da Torá, são comentários rabínicos, mas diz que lá dentro também tinha a vara de Arão, o cajado de Arão, que passou por um milagre, não sei se vocês já viram isso, em um momento ele brota amêndoas, né, aquele cajado nasce amêndoas, e teria lá dentro também um vasinho, um jarrinho com maná, para que ficasse de lembrança, né? E aí a gente vai retomar, lembra que eu falei que um dos nomes dessa arca é Arona Edut, a arca do testemunho. Então era para testemunhar milagres que Deus fez com o povo. A vara de Arão e o maná. Tá? Então por isso que ela também pode ser chamada de arca do testemunho. Bom, vamos começar agora misticamente. Isso é físico, né? Para que ela servia? Misticamente a gente sabe que era lá que Deus habitava. Como assim? O tabernáculo todo, vamos voltar ao tabernáculo, foi construído especificamente com o propósito de servir para uma morada de Deus. Tá? A própria Bíblia fala isso. E a palavra hebraica para tabernáculo, mishkan, é isso. É onde Deus vai repousar. Não de descansar, né, mas de morar. Agora, o tabernáculo era grande, né? Tinha, como eu falei, tinha altar, tinha mesa de pão, tinha candelabro, tinha um pátio aberto. Onde que Deus estava exatamente dentro do tabernáculo? Na arca, tá? E em que parte da arca? Em cima, na tampa. Lembra que a gente falou que na tampa tinha 2 querubins? Segundo a Torá, segundo os sábios, entre os 2 querubins ficava a presença divina. Tá? A Shekhinah, que aliás é da mesma raiz de Mishkan. Né? Então Deus estava presente entre os 2 querubins. É dali que Deus falava com Moisés, por exemplo. Né? Cada vez que depois aparece assim, Deus chamou Moisés, Moisés se aproximou de Deus, quer dizer, Moisés entrava ali onde ficava a arca, e ali entre os querubins saía a voz de Deus, não sei exatamente como acontecia, né? Mas ali que Deus falava com Moisés, tá? Isso está narrado na Torá. Bom, agora, apesar de tudo isso, a arca tinha outras funções, não é que outras funções, mas outras coisas que aconteciam com ela. Dá para imaginar de tudo que a gente falou que ela era um objeto extremamente sagrado. Extremamente elevado. Então a função básica dela era servir de presença divina, comunicação com Moisés. Mas por causa dessa sacralidade toda, primeira coisa importante de saber é, a arca não era um objeto acessível para qualquer um, de vários modos. Não era todo mundo que podia ver a arca. Tá? A arca ficava numa região do tabernáculo extremamente oculta, chamada Kodesh HaKodashim, né, o Santo dos Santos, que depois também tinha no templo. Tá? E só quem entrava ali era o sumo sacerdote, tá? No caso Arão, irmão de Moisés, e Moisés especificamente. Ou seja, não é qualquer um que podia entrar lá e ver a arca. Tá? E também não podia ver, mas também não podia tocar. Então mesmo o sumo sacerdote, ele podia chegar lá na sala onde estava a arca, mas ele não podia tocar nela. Tá? Agora, curiosamente, a gente vai ver que, apesar disso, a arca era exibida, de certo modo,
entre o povo. Tá? Então a gente já vai falar disso. Mas vamos lá. O que acontece se alguém tocasse na arca? Diz a Torá que a pessoa era fulminada imediatamente. Na verdade, a gente tem um evento em que isso aconteceu. Tá? Quem gosta de ler a história pode ir para o livro de Samuel 1, no capítulo 6, lá nos primeiros versículos. Desculpe, não é Samuel 1, Samuel 2. No capítulo 6, os primeiros 7 versículos conta de um homem chamado Uzá. Tá? E é até uma história meio difícil da gente entender, porque assim, a arca estava sendo transportada, como eu falei, ela estava sendo, né, posta em público, ela não estava no local habitual dela, ela estava sendo transportada numa carroça com animais ali, com vacas ou bois, e a carroça dá uma chacoalhada, né? Imagina como eram as estradas daquela época. Se hoje aqui em São Paulo pelo menos as ruas são como são, imagina lá. Então a arca estava sendo transportada e deu essa chacoalhada, ela quase cai. E a história diz que o Uzá pôs a mão, né, para evitar que ela caísse. Ele não pôs a mão porque ele queria sentir o ouro, sei lá, nada disso. Foi num bom ato. Mesmo assim, ele é fulminado no momento, tá? Ele morre imediatamente. Aliás, eu não sei quem aí dos vídeos entende um pouquinho de física, se quiser comentar, posso estar falando besteira, mas eu lembro de ter essa discussão com os meus professores na época de colégio e tal. O fato da arca ser feita de ouro, madeira e ouro cria uma corrente elétrica, né? Se essa arca ficar balançando por atrito e tal, a madeira é isolante, mas a construção tripartite de ouro, madeira e ouro pode criar uma corrente elétrica muito grande e faz sentido talvez até fisicamente falar que essa arca realmente matava quem tocava nela, né? Dava um choque bem grande. Bom, então, fato é que tamanho o sagrado, né, dessa arca, eu não podia tocar nela. E essa arca era símbolo de força, então agora a gente vai explicar também por que ela era mostrada em público. Como ela era esse símbolo de força, a Torá diz que ela era carregada em batalhas. Muitas vezes os israelitas iam para a guerra e levavam a arca junto. Interessante isso, né? Agora, como ela não podia ser vista, como a gente estava falando, ela estava sempre coberta, tá? Então ela era levada, mas ela não ficava revelada. Ou você punha peles de animais, e essas peles tinham que ser tingidas, tá? Ou de azul ou de roxo, que são cores ligadas aí à santidade. Ou ela tinha que ter pelo menos algum tecido, não precisava ser pele necessariamente, mas algum tecido que a protegesse. E tem vários episódios no Tanar que mostram isso, tá? No livro de Josué, no livro de Juízes, no livro de Samuel, que a gente estava falando, essa arca sendo levada, sendo transportada de acordo com a necessidade. Vai ter uma guerra lá, vamos levar a arca, tá? Então, até mais misticamente falando, o que essa arca representa? O lado guerreiro de Deus, ou o lado armistício, né, de Deus. A gente tem em português a expressão Senhor dos Exércitos, tá? Essa expressão é um nome de Deus na Bíblia, não sei se você sabia. É o tetragrama, que a gente fala Adonai Tsevaot, né? Então quando a arca estava presente, o povo sabia que Adonai Tsevaot estava presente. Repetindo, o que é esse Adonai Tsevaot? É um aspecto de Deus, é o aspecto militar de Deus, né? Uma faceta, para a gente falar em Kabbalah, né? Uma faceta de Deus estava presente ali naquele momento. E, curiosamente, a arca funcionava bem para os israelitas. Quando estava do lado israelita, o povo ganhava. Quando ela ficava no outro povo, se ela fosse roubada, por exemplo, como aconteceu uma vez, os filisteus roubaram a arca, ela começa a dar problema. Então a Torá conta lá no livro de Juízes, se não me engano, que uma vez na guerra os filisteus pegaram a arca e eles começaram a sofrer de todo tipo de problema, tá? Praga, doenças de pele. A palavra que o hebraico usa pode significar hemorroida também, a gente não sabe exatamente. O deus filisteu é destruído por causa da arca, tá? Era um deus chamado Dagon, que era um peixão. Enfim, ela começava a dar vários problemas para quem não merecesse tê-la, né? Essa é a ideia. Bom, outra coisa. O Talmud conta para nós que a arca podia rebaixar os morros. Então imagina que eu estou andando lá no deserto com o povo de Israel. Estamos fazendo viagem e estamos levando a arca. Como eu falei, ela era para isso. Se tivesse um morro no caminho, o morro abaixava. Por causa do poder da arca, tá? Isso está no Talmud. Outra coisa que o Talmud diz que a arca fazia, ela matava cobras, escorpiões e animais venenosos que tivesse no caminho. Não sabe-se como, né? Mas sei lá, ela emanava alguma energia ou pelo poder milagroso dela. Então você podia andar tranquilamente no deserto sem medo de ser atacado por esses animais típicos de deserto.
Outra coisa muito interessante que o Talmud conta para nós é que ela era extradimensional, ou se você quiser pensar assim, adimensional, né? O que significa isso? Ela não ocupava um espaço físico, tá? Então ela tinha lá o local dela no tabernáculo, como a gente falou, ela ficava no Kodesh HaKodashim, e se você for ver as medidas que a Torá conta, quanto media a arca e quanto media o Kodesh HaKodashim, não bate. Tá? A arca teria que ser maior, ou ela ficaria muito estreita. Por exemplo, teria a parede, já encostaria a arca e já teria outra parede. Aí você fala, bom, como é que o sacerdote entrava lá para fazer os rituais? No caso, o Arão, né, que é o primeiro sacerdote. Então, para tentar explicar isso, os sábios disseram, é que ela não ocupava espaço. O sacerdote conseguia entrar tranquilamente, sobrava espaço, é como se ela não tivesse ali, né? Ela estava, todo mundo via, todo mundo não, o sacerdote via, interagia com ela, por exemplo, no caso de Moisés, mas ela não ocupava espaço, tá? Muito bem. Aliás, outra coisa interessante aqui, por causa da sacralidade dela, ela não podia ficar no chão, né, como um objeto sagrado. Então tem algumas histórias dos sábios que dizem que ela flutuava no ar milagrosamente. Ela não foi posta em nenhum pedestal, em nenhuma base. Ela sozinha já ficava também flutuando no ar e na altura ideal ali para que o sacerdote presenciasse ela, visse ela. Bom, outra coisa que o Talmud conta é que a sua presença causava fertilidade. Ou seja, enquanto a arca estava no meio do povo, todo mundo muito fértil, né? No momento que o povo entrou em Israel e ela ficou instalada num lugar só, aquela cidade onde ela ficava, todo mundo muito fértil. No deserto todo mundo se beneficiava porque o acampamento ficava ao redor, né? Então a arca ficava no meio do tabernáculo e as 12 tribos ao redor. Mas depois em Israel ela ficou numa cidade, a cidade onde ela ficava dava fertilidade. Bom, e por fim vamos voltar àquela questão dos querubins. A gente falou que os querubins foram postos ali na tampa, que Deus ficava no meio dos querubins, falava com Moisés, mas o Talmud diz também que os querubins serviam como um homem. Né? O que é um homem? É um oráculo, talvez podemos traduzir assim. O que significa? Os querubins passavam mensagens para as pessoas. Isso é um oráculo, né? Dar mensagens. Mais especificamente o quê? Diz que esses querubins eles se mexiam, eles eram móveis. E eles podiam ficar ou numa posição de um olhando o outro, envolvidos num abraço, diz o Zohar, tá? Um abraço aí meio até de conotação sexual, tá? Como se esses querubins estivessem se amando, ou eles podiam ficar opostos, um olhando para a direita e um olhando para a esquerda, né? Para fora da arca. E isso é um homem por quê? Porque dizia para o povo se a relação entre Deus e Israel estava boa ou não. Quando a relação estava boa, os querubins se abraçavam e tinham uma relação sexual. Lembra que, aliás, a própria relação entre Deus e Israel é metaforizada como uma relação sexual, né? No Cântico dos Cânticos, por exemplo. Então é essa a ideia. Tá? Se a relação não estava muito boa entre Deus e Israel, os querubins também já mostravam isso, e aí o povo sabia, bom, fizemos alguma coisa errada, vamos ver o que é, vamos ver como é que a gente pode limpar essa energia, né? Corrigir a relação. Bom, e agora talvez o ponto mais bacana aí, né? O ponto que mais intriga. Onde está a Arca da Aliança hoje? Ela foi perdida, a gente vai ver como, né, em que época, e ela é talvez hoje uma das grandes buscas da arqueologia. Né? Se algum arqueólogo aí no futuro descobrir onde está a Arca, é certeza que ele vai ser o cara da arqueologia. Né? Não é à toa também que isso inspirou a imaginação de filmes de Hollywood, como o famoso Indiana Jones, Em Busca da Arca Perdida. Né? Então, assim, é um grande mistério. Tem outros, né, da arqueologia, como, por exemplo, as 10 tribos de Israel. Também ninguém sabe onde elas foram parar, mas a Arca eu acho que ainda supera. Bom, vamos ver um pouquinho da história para ver talvez onde essa Arca foi parar, o que a gente pode esperar. A última menção que a gente tem da Arca, nos livros ali do Tanar, da Bíblia, como foi aceita, né, canônica, é no reinado de Josias, tá, em português. Em hebraico a gente chama ele de Yoshiarro. Vamos localizar no tempo. Yoshiarro vem depois do rei Salomão, tá? Ele foi rei por uns 40 anos, por volta de 640 antes da Era Comum, ou seja, 2.600 anos atrás, mais ou menos. Ok? Então, ali a gente tem uma menção de que o rei Josias estava com a arca, sabia da arca e tudo mais.
Um pouco depois do reinado de Josias, tá? Uns 20, 30 anos depois, Israel é conquistada pelos babilônios. E a gente sabe que os babilônios causam uma grande destruição em Israel. Eles destroem praticamente todo Israel, destroem Jerusalém e destroem o primeiro templo. Tá? Isso aconteceu em 589, antes da Era Comum. Então vamos lá. O último ano do reinado de Josias, 609. E os babilônios, 589. Tá? Então, como eu falei, um pouquinho depois. Bom, quando os babilônios, então, entram em Israel, destroem Jerusalém, destroem o templo, o que é muito provável que eles fizeram? Que eles pegaram a arca para eles. Então eles levaram um monte de judeu para fora de Israel, levaram para a Babilônia para o escravo, roubaram um monte de coisa que tinham no templo, provavelmente também roubaram a arca. Essa é a primeira hipótese. Né? Então ela teria sido levada para a Babilônia, que hoje é o atual Iraque. Talvez esteja em algum lugar no Iraque. Qual que é o problema com essa versão? Não existe menção nenhuma dela depois disso. Como eu falei, a última menção é no reinado de Josias, e durante o exílio babilônico, ninguém fala da arca. Né? Muita gente poderia falar, a gente tem vários profetas depois, por exemplo, Daniel, Esdras, Neemias, né? Todos eles são profetas pós-Babilônia, e ninguém fala da arca. Então assim, ou eles não quiseram falar, talvez sabiam que a arca estava lá, mas preferiram não falar, ou realmente não estava lá e, sei lá, não acharam relevante comentar o fato. Então é um ponto negativo para essa hipótese de que ela foi para a Babilônia. Porque se tivesse ido, provavelmente alguém teria comentado. Entendeu? Mas enfim, ninguém falou. Agora, tem um livro apócrifo, no entanto, né? O que é um livro apócrifo? Não foi aceito como parte da Bíblia. Portanto, ele já fica um pouco duvidoso aí. Apesar dos historiadores falarem que é um livro bem legal, tá? Mas os rabinos não puseram na Bíblia. Tem um livro apócrifo que fala o que teria acontecido com a arca. Então, a hipótese que eu te disse, que depois de Josias nada é mencionado sobre ela, é nos livros aceitos. Mas tem esse livro apócrifo chamado 2 Macabeus, que, aliás, é um livro de onde a gente sabe da história de Hanukkah, tá? O que aconteceu ali durante a época de Hanukkah, e que diz que a arca foi enterrada no Monte Nebo. E aí você vai reconhecer talvez o nome, né? O Monte Nebo aparece lá na história de Moisés, na história do êxodo do Egito. Tá? Então o livro de Macabeus explica que quando Israel começou a ser invadida pelos babilônios, sabendo aí do risco da arca ser perdida, alguém, o livro não fala quem, enterrou no Monte Nebo. E a arca estaria lá até hoje, tá? Só para você ter uma ideia, a gente poder datar, o livro dos Macabeus foi escrito em 124, antes da Era Comum. Então assim, também não é muito confiável, porque vamos lembrar, o exílio babilônico acontece em 580 mais ou menos. O livro está em 124 falando o que aconteceu à arca. São 400 anos, grosso modo, né, 500 anos, que ninguém falou da arca, e de repente aparece esse livro falando que está no Monte Nebo. Então assim, a gente não sabe se esse livro está falando de uma tradição oral confiável, ou se o autor inventou da cabeça dele, mas enfim, é uma das hipóteses, a arca estaria lá. E tem outras fontes que são orais, não foram escritas em nenhum lugar, tá? Foi passada de tradição, virou uma lenda, né, no bom sentido da palavra lenda, de que a arca ficou embaixo do templo de Jerusalém mesmo. Ela não foi levada pelos babilônios, eles não acharam, e ela não foi enterrada no Monte Nebo. Então foi Jerusalém destruída? Foi. O templo foi destruído? Foi. Foi pilhado? Foi roubado? Foi. Só que alguém escondeu a arca embaixo do templo. Aliás, quem já foi para Israel e fez o tour mais moderno, os grupos que eu levo fizeram, né? Aquele passeio por baixo do templo, as escavações, né, do templo, hoje a gente está descobrindo que tem um monte de túnel ali que ligavam inclusive Jerusalém com a parte fora da muralha. Então uma das hipóteses está dizendo isso, que alguém já, sei lá, usou esses túneis, quando soube que o templo ia ser destruído, baixou a arca para esses túneis e pronto, fugiu com a arca, né? Escondeu a arca, deixou ela guardada em algum lugar embaixo de Jerusalém. E a gente só teria que achá-la. Agora, nessa mesma visão, que é a visão popular, como eu estou falando, tem uma tradição que diz que a arca não vai ser encontrada. Essa tradição diz que faz parte dos planos divinos, não sei exatamente porquê, mas a arca não é para ser encontrada, ela vai ficar oculta até o fim dos tempos, ou seja, só quando chegar o Messias, o Mashiach, aí a gente conseguirá saber onde que está a famosa arca, tá bom?
Eu particularmente não acredito muito nessa hipótese, eu não vejo por que a arca teria que ficar escondida, né? Não vejo motivo para isso. Bom, e aí vamos ver algumas hipóteses mais modernas, chamando assim, saindo um pouco da tradição, que eu particularmente acho bem relevantes, mas vamos lá. Existe um grupo de etíopes, né, que dizem ter a Arca da Aliança original hoje em dia. Tá? Eles chamam essa arca na língua deles, na língua etíope, de Tabot, que aliás, para quem gosta de linguística e tal, é da mesma raiz da palavra Tevá, que é uma arca. Tá? Nas línguas semíticas, essa raiz TB ou TV parece estar ligado à arca. Enfim, esse grupo de etíopes diz que tem a arca, eles chamam de Tabot, e estaria numa cidade chamada Ashum, na Etiópia. Você vai ver no mapa, né? Etiópia é bem pertinho de Israel, então não é uma hipótese muito louca pensar que talvez ela foi parar na Etiópia de algum modo. A gente vai ver até como os etíopes explicam isso, mas né, já mesmo sem a gente entender como, não seria muito louco pensar. Agora, como é que eles dizem que chegou lá? Existe um livro etíope chamado Quebra-Nagast. O Quebra-Nagast é um livro real, da história real etíope, né? Aliás, isso é uma coisa curiosa. Basicamente, todo povo que tem imperador, né, monarcas e tal, tem um livro que registra toda essa história. Alguns desses livros são míticos, né? Começam a inventar fatos no meio, fala que os deuses deram a monarquia, enfim, mas tem lá um registro, né? Na própria história de Israel, a gente tem os livros de reis. Bom, e aí tem esse livro Quebra-Nagast, que fala da realeza etíope, e eles dizem que a realeza etíope é ligada ao rei Salomão. Olha que interessante. De algum modo ela foi construída não, como chama? Estabelecida pelo rei Salomão. O rei Salomão nomeou um vice-rei, alguma coisa assim, que foi para a Etiópia e era um rei. Então eles dizem o seguinte, que eles têm a arca original, que o Salomão deu essa arca na época que ele conheceu a rainha de Sabá, foi aí que ele resolveu estabelecer essa monarquia etíope. Através da rainha de Sabá, né, ele controlava a Etiópia, entendeu? É mais ou menos isso, um pacto ali entre reis. Como eu falei, é como se ela fosse uma vice-rainha, alguma coisa do tipo. Então a rainha de Sabá, né, que era o grande amor do rei Salomão, pegou essa arca, deu para o filho dela, que foi o Menelik I. E ali, a partir daquele momento, a arca ficou na Etiópia, né? Talvez até como um presente do rei Salomão. Tem algumas histórias que dizem isso. Isso eu acho um pouco mais complicado, né? Porque acho que Salomão não daria um objeto tão sagrado de presente assim, né? Algo sagrado. Mas talvez como uma forma de proteção, aí eu entendo. Ó, Jerusalém está muito no alvo, muita guerra, leva ela para a Etiópia que ela fica mais tranquila. Tá? Tá? A questão aqui é, Salomão, se você for ver na linha do tempo, é anterior a Josias. E a gente viu que tem a Bíblia contando que o Josias estava com a arca. Então temos aqui uma discrepância. Pera, ou ela estava com Salomão, ela foi para a Etiópia, ou na época de Josias ela estava em Jerusalém. Como é que funciona? Os etíopes explicam dizendo que o Josias tinha era uma réplica. Né? Como eu falei, a original teria ido para a Etiópia, está na Etiópia até hoje, e teoricamente a gente poderia ir lá ver, tá bom? Em Jerusalém teria ficado essa cópia. De novo, como eu disse, como forma de proteção. Agora, olha que curioso, tem um outro povo, tá? Africano, dessa vez não etíope, é um povo que mora ali na região da África do Sul e do Zimbábue, que é um povo chamado Lemba. E os Lemba também dizem que tem a arca. Aliás, eles corroboram a história desse grupo etíope, tá? Eles falam assim, o que os etíopes falaram é verdade. A arca foi dada por Salomão para a rainha de Sabá, ficou com o filho dela, Menelik I, só que depois ela foi mais para o sul. Então, de novo, dá uma olhada no mapa, a Etiópia está bem no norte da África, a África do Sul está mais para baixo. Então eles dizem assim, é verdade, mas ela não parou lá, ela não ficou na Etiópia, ela foi sendo levada para o sul, tá? E ela estaria escondida hoje em umas cavernas de umas montanhas chamadas Dungre, né? E ela, então, estaria ali por proteção. E aí o mais interessante dessa última hipótese, né, de que talvez ela esteja no sul da África, é que teve um historiador, em 2008, faz 12 anos, chamado Tudor Parfit, talvez até vocês encontrem aí o documentário. Ele foi convidado por um canal britânico, se não me engano o canal 4 britânico, eu não lembro, faz tempo que eu vi, e ele foi investigar a história. O canal pagou as passagens, a equipe, né, foi lá fazer um documentário.
E ele disse que ele conseguiu ver esse objeto que os Lemba dizem ser a arca original. E ele diz que muita coisa bate, tá? Aliás, tem o documentário, né, do canal, e tem um livro que ele escreveu. Eu li em inglês, chama The Lost Ark of the Covenant, já tem tradução em português, que é A Arca Perdida da Aliança. É um livro bem interessante. Bom, e aí ele fala, como eu estava dizendo, que tem muita coisa que bate com a descrição da arca. Então, primeiro, ele diz que o tamanho é como a Bíblia fala, 1,30 por 80 por 80. Ele diz que tinha lá as argolas e as varas por onde ela era carregada. Ele diz que os Lemba não deixavam a arca tocar no chão, porque eles achavam ela sagrada. Ela só podia ser carregada pelos sacerdotes ali daquela tribo Lemba. E ela era reverenciada por todo o povo como sendo a voz de Deus. Olha que interessante. Todo o povo reconhecia que Deus falava por ali, ou que de algum modo aquilo representava a voz de Deus. Tá? Aliás, uma parte do povo também diz, o Parfit, que acreditava que aquela arca ajudava a vencer guerra. Interessante, né? Então muitos acreditavam que ter a arca dava uma certa invencibilidade para ele nos conflitos e nas guerras. Bom, e uma coisa que mais bacana ainda, que talvez corrobore essa última história, né, dos Lemba, agora não é do Tudor Parfit, mas é que dentro dos Lemba tem um clã, né, uma família ali, chamada Buba, tá? E essa família tem uma marcação genética que hoje em dia está muito discutida, até muito polêmica. É uma marcação genética, desculpe o nome técnico, mas é o haplótipo modal Cohen. O que significa isso, basicamente? Os pesquisadores genéticos descobriram que parece ter uma marca no nosso gene que mostra quando eu sou do grupo Cohen. O que é o grupo Cohen? O grupo de sacerdotes, que a Bíblia diz que é um grupo familiar, né? Passado de pai para pai, não de mãe para mãe como é o judaísmo, mas de pai para pai. E aí parece que tem esse marcador no gene Y, né? Portanto é um gene masculino, esse haplótipo, que você poderia remontar inclusive até o ancestral comum, que seria Arão, o sacerdote. Então até na genética tem um nome para esse ancestral comum, se não me engano, Arão cromossomial Y, ele é chamado. A gente consegue saber onde ele viveu, né, de onde ele veio, há quanto tempo atrás. Enfim, e esse traço genético que parece marcar os sacerdotes, tem num clã dentro desse grupo Lemba. Então pode corroborar um pouco a história de que os sacerdotes de Jerusalém, da época ali do Salomão, ou próximo, passaram a arca para esses sacerdotes africanos, ou eles eram os mesmos sacerdotes. E um grupo então saiu com a arca de Israel, levou para a Etiópia e depois para o fim, para o sul da África. Né? Muito interessante a história. Bom, eu, particularmente Jair, acho que essa é uma das hipóteses mais fortes de onde está a arca hoje. Tá? Eu sei que tem vários rabinos que vão discordar de mim. A maioria dos rabinos que eu conheço falam que a arca está em Jerusalém, que ainda está lá embaixo do templo. Eu não acho. Eu acho que foi para a África. Para mim essa hipótese faz muito sentido. Mas sinceramente, gente, é achismo, tá? Tanto o meu como dos outros rabinos. A gente não sabe onde está a arca. Enfim, só para encerrar, duas outras versões aí que eu acho bem pouco prováveis. Eu acho que aí a história católica, cristã, ocidental querendo se meter. Mas vamos lá. Tem duas outras lendas que dizem que os cavaleiros templários, quando chegaram em Jerusalém, acharam essa arca e levaram a arca para a Europa. Tá? É verdade que muita coisa os templários levaram de Jerusalém, né, na época das cruzadas e tudo mais. Fato, aconteceu isso, mas eu não acho que aconteceu com a arca. Enfim, se eles levaram, tem duas hipóteses. Uma hipótese, são duas que dividem em três. Né? Uma hipótese diz que a arca foi para a França, e aí teria dois lugares onde a arca estaria hoje. Tá? Bem fácil de visitar, só que ela estaria escondida, claro. Um deles é a Catedral de Chartres, na França. E o outro é uma cidadezinha, um vilarejo chamado René-le-Château. Tá? Então tem duas hipóteses aí de que a arca teria sido levada para a França. E uma outra hipótese diz que a arca foi levada para a Inglaterra. Por que Inglaterra? Porque o líder dos templários, eu só esqueci de pegar o nome dele, desculpe, o líder dos templários teria levado para lá, para a cidade onde ele morava, uma cidade chamada Warwickshire, na Inglaterra. Tá? Então, eu, particularmente, como falei, não acredito muito que foi parar na França ou na Inglaterra. Mas tem essas duas hipóteses. E você? O que você acha? O que você sabe sobre a arca? Onde você acha que ela pode estar? Qualquer coisa, comentários aqui embaixo.
Deixa o seu joinha se gostou do vídeo, compartilha com os amigos, tá? Vamos ajudar a espalhar esse vídeo e espero vocês, se Deus quiser, no próximo Cabalista Responde, com um assunto bem interessante. Espero que tenham gostado. Um beijo grande, muito obrigado e tudo de bom.